Bom, gente, então eu acho que a gente pode dar continuidade à história da Flávia, convidando Elizabeth Rodrigues para falar um pouquinho aqui com a gente também. Muito obrigada, Flávia, arrasou demais. Obrigada, Magda. Obrigada, gente. Quase comecei no mudo aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia. Olha, se a minha apresentação tivesse acontecido ontem, seria aqui um terreno muito mais seco, tá? Muito obrigada por pavimentarem aqui, cheio de água. Agora eu vou fazer minha apresentação aqui com a voz trêmula, olho pequenininho. Ai, pessoal, mas vamos lá, deixa eu compartilhar aqui minha apresentação. Ainda bem que eu fiz uma apresentação, não vou precisar ficar só no gogó aqui. E aí isso ajuda também a diminuir o tamanho da tela, o tamanho da câmera. Ó, vamos lá. Não sei se está todo mundo enxergando ela aqui já. Sim, Ah, fechou. Ótimo. Bom, pessoal, então, primeiramente gostaria de agradecer a Magda pelo espaço aqui cedido, poder compartilhar um pouco da minha jornada. Parabenizar também, né, não só a proposta do evento hoje, né, reunir toda essa quantidade de mulheres aqui que estão buscando algo diferente em suas carreiras, em suas vidas, pessoas que também estão começando a entrar na área, homens, mulheres, né? E agradecer também a presença de todos vocês, né? Ontem eu também estava participando ali do evento. É muito bacana ver todo mundo engajado, levando o evento para frente, trazendo perguntas, trazendo dificuldades, compartilhando um pouco, né, da sua vivência. Então, isso é muito bom, né? O bom de um evento é a troca da experiência, né? E chega um momento na vida onde a gente também tem que contribuir com algo de volta para o mundo, né? Não só consumir. Então, hoje a minha ideia desse evento é esse, né? Ajudar a movimentar essa mudança que a gente quer ver no mundo, né? Não tem mudança que acontece aí da noite para o dia, imagina uma revolução, né? Então, vamos em frente. É, de novo, né? Acho que eu nem me apresentei. Meu nome é Elizabeth Rodrigues, né? Hoje eu trabalho como diretora numa empresa de tecnologia e eu vou compartilhar um pouco, né, dessa história, né? Estou falando um pouco sobre mim, né? Eu venho também de uma família humilde, simples, só para contextualizar, é a mesma família dessa que deixou o Rio aqui para eu trabalhar. Então, ela é a minha irmã mais velha, minha grande inspiração, né? E a nossa família, né? Uma família grande, né? 4 mulheres aí. Meu pai zelador, minha mãe faxineira. Então, a gente sempre viveu de uma forma simples, modesta. Nunca faltou comida dentro de casa, mas também a gente nunca teve grandes luxos, fartura. Todas nós estudamos, né? Em escola pública. E falando aí da minha vida, hoje eu tenho 40 anos, né? E eu fui ter acesso, todas nós, né, tivemos acesso ao primeiro computador no mesmo momento. Na época eu tinha 16 anos, né? Numa época que, para quem acompanhou nessa revolução da tecnologia, da internet e de toda essa parte de informática. Então, nessa época, para trazer um pouco de contexto, a gente estava falando já de MP3, de Napster, de CQ. Então, já tinha chegado no Brasil, né? Muitas pessoas já tinham seus computadores dentro de casa. Mas enquanto estava tudo isso acontecendo no mundo, eu não tinha usado computador nenhuma vez na vida, né? E foi graças ao esforço da minha mãe, o incentivo de ver as suas filhas escrevendo trabalhos manuais de pesquisa de história em folha de almaço. Quem é que lembra das folhas de almaço aqui? Ainda bem que o público hoje é um pouco mais velho, né? Então não preciso explicar aqui o que é a folha de almaço, todo mundo sabe. Mas foi nessa época que a gente teve um primeiro computador, né? E quando eu saí do ensino médio, né? Aqui eu não vou entrar muito no detalhe de formação, a parte profissional tem um slide um pouco mais para frente para falar disso, né? Mas quando eu saí do ensino médio, foi aquele momento, né? Nossa, terminei o ensino médio, e agora? O que que eu vou fazer agora? Qual que vai ser o próximo passo da minha vida, né? Então, a minha mãe foi uma mulher que eu não preciso nem prolongar aqui o texto, né? Já foi dado uma boa introdução sobre ela. Então, ela sempre incentivou os estudos, a formação, buscar conhecimento e aprendizado para que a gente pudesse viver algo diferente que ela viveu, né? E o meu pai, ele foi uma pessoa diferente, ele sempre incentivou muito o trabalho, né?
E nessa época da transição, na finalização ali do ensino médio, eu fiquei pensando, poxa, o que que eu posso buscar? Quais são as minhas afinidades? Eu sempre tive afinidade para artes, né? E eu lembro de um conselho que a minha mãe deu, né? Porque ela sempre nos incentivou e nos inspirou muito, mas nunca tirou o pezinho da realidade, né? E ela sempre disse: busque estudar algo que te dê dinheiro, lute pela sua independência, busque esse caminho, né? A gente não, ela sempre usou essa frase, né? A gente não come só do que a gente gosta. Então, às vezes, você buscar algo que te proporcione, né, uma qualidade de vida, uma liberdade financeira maior, pode ser o passo, né, que você precisa para conseguir outras coisas que você também goste, né? E aí, com esse pensamento em mente, eu acabei entrando, né, num curso técnico profissionalizante lá no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Foi onde eu conheci a Magda, né? E desde então a gente vem compartilhando aí várias, trocando figurinhas aí ao longo da carreira, né? E sem entrar muito no detalhe aqui da parte técnica, né? Eu entrei dentro da minha carreira, na parte profissionalizante da coisa. Então, eu fiz muitos cursos, tirei certificações, fiz um intercâmbio também de 3 meses, né, no Canadá. E aqui é uma experiência bacana para compartilhar com vocês, né, porque eu fiz esse intercâmbio aos 29 anos. E eu era uma das pessoas mais jovens ali dentro desse intercâmbio, né? Buscando uma experiência diferente, aprimorar o idioma, enfim. E o que eu tinha, né, de colegas de sala eram muitos japoneses e coreanos e muitos brasileiros. E os japoneses, os coreanos, tinham em torno de 18 anos, 20 anos. E todos os brasileiros tinham mais de 35, 40 anos, né? E isso mostra um pouco também da nossa realidade, né? Nenhuma outra cultura ali estava bancando os seus próprios estudos, estava bancando essa experiência lá fora, né? Eles tinham os pais, tinham uma família para financiar isso. Mas todos os brasileiros que estavam lá já tinham trabalhado, estavam no processo de transição de carreira, estavam buscando outras coisas. Então foi muito diferente, né? Nenhum brasileiro que estava lá porque alguém estava bancando. E isso mostra o que a gente vive, né, por aqui também. E quando eu fui para lá, eu já tinha um inglês, né? Não num nível de fluência, mas conseguia garantir conversação, né? Minimamente. Mas eu não tinha o inglês porque os meus pais tiveram condições de bancar estudo para mim, né? Eu tinha o inglês porque eu fui autodidata. Na época que eu estava ali no ensino fundamental, enfim, a minha mãe chegou a pagar um curso de inglês para minha irmã, que é mais velha que eu, tem mais uma aí no meio de nós duas, na época do FISC, né? Nem sei se o FISC existe mais, mas foi lá. E eu entrei na rabeira desses estudos, né? Então fui pegando material dela, ouvindo música, assistindo filme legendado, né? E hoje muita gente ainda olha para mim, né, e fala: nossa, o seu inglês é tão bom, o seu inglês você quase não fala com sotaque. É lógico que temos sotaque, né? Todo mundo tem, mas o meu sotaque é menos carregado do que a maioria dos brasileiros, né? Só que isso não é por acaso, meus queridos. Isso não é porque eu fiz um intercâmbio de 3 meses lá no Canadá. Isso é resultado da forma com que eu aprendi inglês, né? Eu aprendi com filmes, com músicas, com legendas. Então eu aprendi ouvindo o som daquela palavra, da forma que os nativos falam. Então, se hoje eu tenho menos sotaque, não vou dizer que eu tenho o sotaque deles, obviamente não. Mas se eu tenho menos sotaque, é por conta disso, né? Mas é aquilo, às vezes as pessoas olham para você e não sabem tudo que você passou. Então é fácil olhar hoje para a Elizabeth, né, do hoje, e dizer: ah, isso aí é porque você fez intercâmbio, ah, isso daí é porque você teve essa experiência e eu não tive. Então, como eu não tive, é por conta disso que eu não consigo alcançar outro patamar, né? Então, às vezes, tem muita gente que vai fazer isso com você. E não deixem esse tipo de situação, né, te barrar, né? Isso tem que servir mesmo como motivação. E foi graças, né, a esse inglês que eu consegui hoje alcançar o cargo de direção, conquistar hoje que eu tenho, né, de forma no lado profissional e pessoal. E se por acaso tem alguém aqui, né, que ainda não tem o inglês, o que eu posso dizer é que esse é um investimento que sempre será seguro, né? Porque
o inglês é um idioma que você vai precisar em qualquer área, né? E você não precisa, se você não tem, né, um investimento, uma reserva para realmente aprender o idioma, hoje a gente tem tantas ferramentas, né, gratuitas, o próprio ChatGPT, se você está usando isso como uma ferramenta de aprendizado, isso já te ajuda a criar um vocabulário, já te ajuda a entender por que que você está errando, né? Então, dar o primeiro passo não exige muito, né? Existem muitas coisas que podem ser feitas aí para tirar você, né, dessa zona de conforto, né? Então, eu coloquei aqui, né, um slide para falar um pouco dessa trajetória, né? Então, vamos voltar lá para a Elizabeth, né, que terminou o ensino médio e não sabia o que fazer, né? Então, eu acabei fazendo o curso técnico, né, de eletrônica e telecomunicações, e foi isso que me abriu portas para outras experiências, né? Saindo do ensino técnico, eu entrei num estágio de eletrônica e foi a minha primeira experiência profissional, né? O primeiro emprego que eu tive na vida. Na época eu ganhava R$ 500 e serviu por um tempo, mas um tempo bem curto, né? Então, o que que você fazia, sei lá, 10, 15 anos atrás com R$ 500? Então, era muito pouco. Então, a gente precisou se mexer, né? É, não dá para ficar acomodado, né? Se acomodar não faz parte do dicionário do pobre. Então, a gente tem que se mexer, tem que buscar outras coisas. E qual que seria o próximo passo ali? Poxa, se eu não tiver uma faculdade, dificilmente eu vou conseguir virar esse jogo. Mas é o que a Euflávia comentou, né? Como você consegue passar numa escola pública, a concorrência é muito, muito grande. Então você tem que se dedicar, tem que ter tempo de estudo, mas como você faz isso se você está trabalhando também, né? As suas horas de dedicação ali para esse contexto são bem mais reduzidas. Então, eu estava buscando algumas alternativas para a escola, para um ensino pago, né, particular mesmo. E aí eu encontrei uma faculdade que custaria R$ 700. Bom, ganhando 500, como é que eu faço isso, né? Então, eu conversei com meu pai na época, trouxe ali um plano de carreira, falar, olha só o investimento que você vai ganhar, vamos entrar no acordo. Você paga metade, eu pago metade, e quando eu conseguir um emprego novo, que no máximo vai acontecer ali dentro de um ano, aí eu reverto e pago tudo de volta. Então eu consegui um financiamento que não foi no banco, né? Que bom que ele teve condições de bancar metade disso por esse período do início, né, da transição. E foi assim que eu comecei, e entrei na faculdade. Então, eu fiz um superior de redes de computadores, né? Tive uma colega de sala que excelente, que ontem estava descrevendo o quanto que ela se apaixonou nessa área de redes e tal. Vou contar uma coisa para vocês. Esse amor não me pegou. O que me pegou foram as DPs nesse curso. Então, a minha formação durou mais tempo que a formação da Magda aí. Mas por que que eu persisti nesse curso? Porque eu sabia que era isso que ia garantir um próximo passo, né? Então eu me esforcei, terminei, peguei DP, terminei as DPs e a partir daí começou a mudança, né? E digo mais também, né? Esse amor da programação também não me pegou, não pegou a Magda, talvez agora, né, num outro momento de carreira, de visão, pode ser que a gente volte a namorar a área novamente, né? Mas isso daqui é um ponto importante. Não existem áreas, apenas uma área dentro da TI. A TI é um universo que está em constante mudança, independente de ser uma área técnica como a que eu tive, como uma área mais comercial como a que o Flávio teve. Então, existem muitas áreas, muitas ramificações dentro da TI. E o que você precisa buscar são áreas de afinidade, né? Às vezes você tem uma parte técnica que você não gosta, mas tem uma outra parte que você gosta também. Então, é ter contatos, se expor a essas áreas e começar a entender o que funciona para você, né? Bom, mas enfim, graças a essa faculdade, eu consegui virar assistente de engenharia. Então, depois disso, eu consegui um outro emprego para ser, de fato, analista de projetos. E foi nessa transição aqui que eu comecei a realmente florescer, né? Eu comecei a ter mais contato com áreas diferentes, né? De projetos, comercial, vendas, marketing, suporte, treinamento, interação com o fabricante, muitos eventos, né? Isso que me ajudou realmente a ganhar experiência, né? E aí chega aquele momento na vida onde a formiga do comodismo começa a formigar de novo, começa a cutucar de novo,
E aí foi nesse pedaço aqui que eu decidi fazer o intercâmbio, e depois, quando eu voltei para o Brasil, eu fiz a pós em gestão de projetos. E foi essa pós-graduação que me fez conseguir esse cargo aqui de gerente de projetos, né, numa empresa de desenvolvimento de software, inclusive a empresa que eu estou até hoje, só que agora com cargo de direção, né? Eu sou hoje responsável por toda a operação no Brasil. E engraçado, né? A gente olhando para trás, olhando esse mapa, né? Poxa, parece que a coisa foi tão fácil, né? Foi tão regradinho. Vem um pedacinho, vai para o outro. Ainda bem que a IA me ajudou a criar um caminho que, quando você olha, ele é meio tortuoso, tem umas linhas confusas, uma bagunça aqui, né? Porque vocês voltem ali para Elizabeth do ensino médio. Vocês acham que essa mulher pensava em fazer intercâmbio alguma vez? Que essa assistente de engenharia aqui pensava em ser diretora no futuro, né? Que enquanto eu fazia esse superior aqui, essa faculdade, eu não pensava toda semana em desistir desse negócio, buscar outra coisa. Então, tudo isso fez parte do caminho também, né? E os caminhos eles começam a se abrir quando a gente dá o primeiro passo, né? Quando a gente começa a sonhar com base na nossa realidade, no que a gente está vivendo, né? E muitos de vocês estão dando o primeiro passo hoje, né? Ou voltando para um passo que vocês tinham dado lá atrás e decidiram mudar e agora querem entrar de novo, né? Então vocês conseguiram transformar essa coragem que vocês tinham em atitude, né? E quando eu entro aqui nesse slide para falar um pouco, né, de aprendizados marcantes aí na minha vida, esse primeiro aqui tá totalmente linkado nessa questão de transformar coragem em atitude, né? Então, voltando lá para Elizabeth do ensino técnico, né, eu tive grandes mentores aí na minha vida, e esse professor, Carlos Henrique, ele foi um dos grandes, né? Quando a gente chegou ali no momento de finalização do curso, estava todo mundo naquela coisa, né? Nossa, criei os filhotes, agora vamos soltar para o mundo. E ele teve um momento da aula que ele deu ali uma lição de moral para todo mundo, 20 minutos de incentivo, reclamação, compartilhando a história da vida dele. E aí ele trouxe isso, né? Não baseie suas escolhas no medo dos desafios. E quando a gente pensa, principalmente a área de medicina, engenharia civil, fica mais fácil de assimilar o que ele quis dizer aqui, né? Porque quando a gente olha para essas áreas, né, a consequência de um erro pode custar uma vida. Então, se a gente olhar para algumas, eu sei que tem algumas pessoas aqui que não estão no Brasil, mas teve alguns casos muito marcantes aqui. No ano passado, por exemplo, né, que caiu uma ponte lá no Maranhão, ou durante a construção da linha amarela, né, quem não lembra, quem é de São Paulo, quem não lembra da cratera que se abriu lá em Pinheiros, enquanto eles estavam construindo essa obra, né? E era isso que ele estava falando. Às vezes a gente tem um medo de errar, de se expor, de arriscar, mas é daí que vem o crescimento, né? E o medo que você sente, na verdade, é a insegurança, é o despreparo. Então, como é que você resolve esse medo? É trabalhando, é se dedicando, se preparando, buscando conhecimento, né? A confiança que você precisa para seguir, ela vem com o tempo. Então, por isso todo mundo fala, né? Vai com medo mesmo. Você não pode esperar que você esteja completamente preparado para tomar o primeiro passo, né? E então esse é um ponto, né? Outra coisa também que todo mundo aqui com certeza já vivenciou em alguma situação ou outra do trabalho, enfim, na vida. Muitos podem querer estar no seu lugar, mas só você sabe o quanto custou para chegar e o quanto custa para manter. Valorize a sua jornada. Quem olha para você pode querer o que você quer, mas não sabe o que você sofreu para estar ali onde você está hoje, né? Então, pessoas invejosas vão cruzar o seu caminho, com certeza vão cruzar, mas você deve ignorar, você tem que focar em você. É pensando em você e trabalhando para você que você vai garantir esse futuro. Essa imagem aqui, né, traz alguns eventos, alguns trabalhos, né, que eu tive e ao longo da minha jornada, minha experiência, né? Mas ontem a Marcela, na palestra ali de programação, ela trouxe
alguns gráficos, alguns números, mostrando sobre o gap, falando sobre o gap que existe entre diferentes áreas de TI, né? Algumas dessas áreas não tem nem parâmetro, né, para essa comparação. E aí ela estava falando um pouco sobre essa representatividade feminina nas áreas técnicas, né? E essa primeira foto aqui é muito bacana, né? Foi de um evento que eu participei alguns anos atrás, um evento corporativo, né, interno, reunindo pessoas de vários escritórios, né, e das grandes áreas ali, né, área comercial, técnica, enfim. E quando a gente olha para essa foto, tudo bem que ela tá pequenininha, mas aqui a gente consegue ver muito terno e gravata e poucas cores na roupa, né? Você já sabe quem são as mulheres olhando pelas cores. Então, se não tá preto e branco, provavelmente é uma mulher ali. E eu contei, depois que ela trouxe essa informação, eu olhei para fazer uma análise nessa foto. Aqui a gente tem 88 pessoas nessa foto, de todo lugar do mundo. Dessas 88, só 15 são mulheres. Ou seja, a gente está falando de 17% aqui. E dessas mulheres todas que estão nessa foto, só tem duas que são da área técnica, que são de TI e que também são da área técnica, que era eu e essa maravilhosa aqui de cabelinho curto. Ninguém mais. Todas as outras mulheres aqui ou eram de marketing, ou de vendas, outros setores, né? Não eram pessoas. Então, vejam, apesar de ser uma empresa de software, que é uma empresa de TI, a área de atuação dessas mulheres não era especificamente TI, eram outras áreas, né? E isso mostra um reflexo não da empresa, porque na verdade eu sou muito grata pela empresa que eu trabalho, porque esse é o tipo de preconceito que não existe. Não é que a gente só tem duas mulheres de TI, 15 mulheres aqui, porque a preferência é masculina. E simplesmente porque não existem mulheres nessas outras áreas para chegarem nesse cargo, né, para serem consideradas aqui. Então, essa imagem, ela traz um pouco desse reflexo, dessa realidade que a gente vive mesmo, né? Aqui nessa foto, duas mulheres da área de TI. Aqui nessa foto, só eu. Aqui nem outras mulheres tinham, né? Então, esse é um retrato realmente do que a gente ainda vê acontecendo no mercado, né? E esse último aprendizado aqui, na verdade, lá em 2021, quando eu trabalhava como gerente de projetos, né, teve algumas mudanças na empresa e a empresa me ofereceu, né, o cargo de direção para que eu virasse a diretora, né? E, na verdade, aqui eles estavam considerando duas pessoas, né? Uma pessoa que era fora da empresa, de mercado, um homem, né? Mas tinham todas as suas considerações. Então, assim, eles estavam considerando, mas não era o que eles queriam. E aí eles me ofereceram um cargo porque era o que favorecia mais, né? E quando a gente recebe esse tipo de convite, muitas pessoas podem até ter, não, vou embora, não aceito, mas não é o que naturalmente veio para mim. Essa sensação de medo, de receio, de não saber se eu daria conta, de não ter a confiança, plena confiança que a coisa realmente ia dar certo, me causou esse medo, né? Eu tive receio. Nenhuma transição ali, mudança de diretoria numa empresa acontece porque está tudo funcionando bem, né? Se foi feita uma mudança é porque existiam problemas e esses problemas eu conhecia muito bem e sabia o desafio, o tamanho do desafio que viria para frente, né? E na época eu batendo papo ali com a minha família e tal, eu falei, não sei se eu pego, se eu assumo, não sei se eu vou dar conta, não sei se eu vou conseguir. E todo mundo, né, sempre me apoiando, a base, né, sempre incentivando, falando, cara, você tem que ir, vai ser bom, não sei o quê. Mas foi um fato engraçado, porque quem trouxe essa frase aqui foi meu pai, né? Então, ele ouvindo tudo aquilo que eu estava falando e tal, aí ele parou, né, com toda a sua humildade ali, aí ele, tá, mas me diz uma coisa, o que é que fulano faz que você não é capaz de fazer? E aí quebrou todo o medo que eu estava sentindo, né? Porque ele não sabia, obviamente, o que um diretor precisa ter, que formação, que experiência, como executar o trabalho. Então ele não estava falando ali da parte de conhecimento técnica da coisa. Ele estava analisando o quê?
engajamento, dedicação, a pessoa, a experiência, o fato de correr atrás, a força que você precisa para executar esse trabalho. E muitas vezes o medo não tem origem aí. Então, isso é uma coisa que vocês têm que parar para pensar também na vida de vocês, né? O que que tal pessoa faz que você não é capaz de fazer também? Exige dedicação, é claro. Exige esforço, exige também. Mas por que que você não é capaz? Por que que você não pode chegar nesse lugar? Por que que você tem que se colocar para baixo para aí aceitar o que está sendo dado ou as ofertas que estão aí para você, né? Então, isso é uma reflexão que eu acho muito importante para que todo mundo leve para a sua vida também, né? Às vezes é para esse lugar que a gente tem que olhar, né? E aqui eu trago alguns pontos de virada, né, na minha carreira, coisas que realmente me ajudaram a crescer. A Magda comentou, né, no início do evento, ontem, né, a importância de você ter conexões, network, referência. Isso são coisas que se tornaram primordiais para o meu trabalho, né, para fazer toda essa engrenagem aí funcionar. E foi essa exposição com produtos, parcerias, conversas com parceiros, que realmente me ajudou, né? Melhorou muito as minhas habilidades de oratória, de comunicação, né? Então, se hoje eu estou aqui falando de uma forma tão clara, né? Talvez tão fluida aqui para vocês hoje, é graças a isso. E as minhas anotações estão aqui, obviamente, não esqueçam. Eu sempre fui travada, tímida, então, assim, não se enganem no que vocês estão vendo hoje aqui. Isso aqui são anos de construção, de carão, de vergonha, que vocês chegam num produto final que realmente é capaz de entregar um resultado. E aqui, quando eu falo de capacitação, né, de novos profissionais, liderança de equipe, né? É uma coisa que a gente sempre tem que se preocupar, né? Ao longo da nossa carreira, a gente tem que se preocupar para não ser o vilão na história de alguém, né? Mas talvez vocês tenham visto na carreira de vocês alguém que se tornou vilão, né? Quem nunca conheceu um chefe escroto, um colega braço curto que não faz nada e monta nas suas costas, que monta nas costas da equipe, um chefe que quer pisar em você, um colega que quer passar rasteira em você, né? Alguém que quer ganhar argumento com você no grito. Então, todo mundo passa por isso, né? E o que você faz com essas situações é o que vai te diferenciar dos demais, né? Eu tive, comentei, né? Eu tive grandes mentores aí na minha vida que me ajudaram muito na minha carreira, mas a gente também passa pelo mentor colateral, né? Que é aquele que a gente olha e fala, eu não vou fazer isso, eu jamais faria isso com alguém. Se eu tivesse essa posição, eu faria diferente, né? Tem aqui também essa questão das participações em eventos, conferências de TI, eventos nacionais, eventos internacionais, né? Então, isso daqui é o lado bom, né, digamos, de estar na empresa que eu estou hoje, nesse cargo e tal. Ele também me permite essa flexibilidade de viajar, de conhecer outros lugares. Também é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, né? Obviamente, a empresa não banca todos os meus passeios, né? Mas eu tenho que viajar para algum lugar e aproveito essa viagem para fazer alguma coisa, dar uma esticadinha e ver outras coisas, né? Então, entrando aqui nessa questão de dicas, né? O que que eu poderia oferecer de dicas para vocês? Muitas coisas já foram até comentadas ontem, né? E hoje também, né? Reforçando. Então, o primeiro passo é começar de onde você está, né? Você não precisa ser perfeita ou perfeito desde o início, né? O que você tem que fazer é buscar o conhecimento, escolher um segmento, buscar ferramentas, conhecer, mergulhar, porque a prática, a experiência, né, é o que constrói a confiança, é o que quebra esse medo, né? E o segundo, buscar mentoria, né? Em qualquer lugar, você pode buscar mulheres que já estão nesse caminho, que estão trilhando, buscar pessoas, né, conversar com colegas, seja da sua área, fora da sua área, né? E esse mentor, ele pode ser a ponte entre onde você está e onde você quer chegar, né? Então, esse compartilhamento de experiências também é algo muito importante. Participar de comunidades, né? Então, existem hoje muitos eventos gratuitos, presenciais, eventos focados para mulheres, fóruns, né? Então, busquem essas informações, onde que elas estão, façam essas conexões. Essas conexões também ajudam a abrir portas, né?
E essa questão de portfólio também é algo que a Magda até comentou. Na área de TI, a experiência não necessariamente é do cargo ou da vivência profissional que você tem. Esses laboratórios são realmente o que podem fazer a diferença para você. Então, a experiência, ela, na verdade, ela quer garantir o que você sabe ou não sabe fazer. E para você saber fazer alguma coisa em TI, você não precisa, às vezes, ter trabalhado como um analista em alguma empresa. Essa experiência do laboratório, saber fazer, é o que conta, né? Existem hoje muitas pessoas da área de TI que não têm nem uma formação acadêmica, tem certificações, então o conhecimento ele vem daí, a experiência ele vem daí também, né? E a certificação nada mais do que uma forma de validar internacionalmente, se for o caso, dependendo da certificação, que você tem aquele conhecimento. Então, às vezes, a certificação pode até contar mais. E o quinto aqui que eu trago é nunca pare de aprender, né? A tecnologia não para. Hoje, o mundo que a gente está vivendo com inteligência artificial é completamente diferente do que tinha em 3 anos, 4 anos atrás. Eu participei de um evento, né, com a Intel também, e a gente tinha um cientista de dados, né? E ele trouxe uma informação dentro desse evento muito importante. Ele disse: o que hoje vocês, como público, estão tendo acesso, há 5, 6 anos atrás, somente cientistas da informação tinham acesso a isso. Então, ninguém manipulava dados como a gente consegue fazer hoje. Era um grupo muito seleto, muito restrito que conseguia fazer isso. Hoje a informação está na mão de vocês, né? Então, a Magda também trouxe uma informação ontem, né, que ela disse que o fato dessa virada ter acontecido, dessa tecnologia ter entrado, se vocês estão à frente dessa área hoje, isso te coloca, às vezes, numa situação diferente de uma pessoa de TI que já está em muitos anos no mercado. Porque, às vezes, o conhecimento que essa pessoa tem, se ela se colocou numa posição de zona de conforto e se deu ao luxo de estagnar na carreira, o que está acontecendo agora ela não está acompanhando. Então, às vezes, quem está entrando agora pode já se colocar na frente desse cara que já tem 15 anos de experiência. Então, é, nunca parar de aprender também é algo bem importante. É, e eu termino aqui a minha apresentação com essa frase, né? Não espere permissão para ocupar seu espaço. Você pertence aqui tanto quanto qualquer pessoa, né? E se hoje a gente consegue, né, estar aqui numa posição de palestra, de conseguir compartilhar esse caminho, de conseguir abrir caminhos, né, para outras mulheres, outras pessoas que entram na área, então isso é muito importante. Essa foto é uma foto, inclusive, recente, acho que tem umas 3 semanas mais ou menos que eu estava dentro desse evento. E a Oracle tem esse centro de inovação aqui no Brasil. Aqui para vocês pode ser só uma foto, mas a gente tem nessa foto a vice-presidente da Intel, o diretor de tecnologia da Oracle no Brasil, o diretor Latam da Intel e o gerente IoT Brasil e Latam. E engraçado, aqui é só uma foto, mas essa Elizabeth aqui estava com insônia na noite anterior, não conseguiu dormir, com uma pressão, pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir, né? Como é que eu transpareço a importância da nossa empresa para essas pessoas? Como é que eu posso contribuir com essas pessoas? Entrei numa paranoia total. Não dormi, mas acordei, bela, maravilhosa, o inglês rendeu, a comunicação rendeu, a reunião foi ótima. Então, às vezes, a gente tem que enfrentar essas situações, olhar para trás e ver, nossa, deu certo. O meu medo foi talvez desmedido, né? A minha pressão que eu estava colocando em mim mesma, às vezes pode ter sido além. Então, finalizo aqui a apresentação com essas 3 mensagens. Conecte-se, entre em comunidades, participe do conteúdo, participe de discussão, participe de eventos, aprenda. A TI é um universo. Se você não tem habilidades técnicas, busque. Mas se você buscou e mesmo assim viu que não é para você, é um universo. Existem outras áreas, existem outros segmentos que você pode atuar, mesmo não estando na parte técnica da TI. E compartilhe, né? A Magda comentou que uma parte do evento, acho que vai ser hoje, né? Que vocês vão, caso vocês não tenham LinkedIn, vocês vão colocar algumas coisas ali também. Então, entrem, compartilhe, mostrem tudo o que vocês estão fazendo, construa a rede, o networking que vocês estão fazendo, que isso é realmente o que
talvez sirva de ponte para você chegar em outros lugares. E é isso, pessoal. Bom evento para vocês. Espero que vocês continuem aqui focando, se dedicando, porque é o que realmente vai fazer diferença. Muito obrigada, Elisa. Grande inspiração, gente, essa mulher. Para todo mundo que passa na vida dela, ela muda a pessoa de alguma forma, o melhor. Eu vou abrir para perguntas para Elizabeth. Fiquem à vontade para perguntar, se conectem com ela. Acredito que ela tenha colocado o LinkedIn dela lá no perfil, lá na plataforma. Coloquei sim. Perguntas, pessoal? Não é pergunta de novo, não, só comentário mesmo, mas é tão gostoso ver mulheres assim vencendo na vida, né? Assim, escutar histórias assim inspiram muito, muito, muito a gente. Eu estou entrando na carreira aí de TI, já faço parte da mentoria da Magda e nossa, como é gostoso escutar isso, assim. Realmente muito obrigada por essa palestra, foi incrível. Obrigada a Aí vocês. eu também queria compartilhar isso, sobre isso que você falou, sobre o medo. Eu estava sentindo também muito medo, mas no meu caso, porque eu venho de uma área totalmente diferente, da saúde, né? E era o meu medo, sempre foi, né? As pessoas estavam ali na minha mão e um erro meu poderia prejudicar a vida daquela pessoa. Então, é, eu sempre tive esse medo, né? Excesso de medo. E na TI eu sempre achei legal, igual meu sonho de criança era trabalhar na NASA. E hoje eu tô aqui do lado da NASA, gente. Eu cheguei pro meu marido e falei assim: será, gente, que eu vou realizar um sonho de criança? Quem sabe, né? Mas Pois é. eu achava que era muito difícil, né? Por causa da matemática, sim, por causa da física. Nem era matemática, meu problema maior era a física. Igual eu passava em física sempre, nunca tive dificuldade, mas eu nem sei como que eu passei. Mas enfim, meu marido, ele é engenheiro e ele trabalha com TI, ele também trabalha com IA, tem empresas, né, de IA, e eu vejo ele com muito sucesso e eu queria, às vezes ele tá muito apertado de trabalho e tal, eu falei, não, eu podia ajudá-lo, mas eu não sei nada. E eu vi você falando aí dessa questão do medo, enfrentar os medos que a gente pode fazer, e ele fala isso para mim também, ele me apoia muito. Não tem nada que você não consiga fazer se você não se dedicar, não se apoiar. E eu vi isso de você. E essa questão que eu estou vendo aí na mentoria de vocês, que é ter esse suporte, o pós, né? Eu achei isso tão legal, gente. E vocês sempre disponíveis. Se acontecer alguma coisa, tem alguém ali para dar o suporte, isso dá uma segurança bem bacana. E tira um pouco desse medo, né? Que talvez na área da saúde não tem como, né, gente? Ou é você ali, o que você aprendeu, mesmo que alguém te auxilie e tudo mais, uma vez cometido o erro, não tem como mudar, né? Não tem como voltar atrás. É Sim. muito, muito difícil. Eu estou vendo que parece que dentro da TI dá ainda para consertar, dá para virar as noites, igual a Magna falou, né? Dá para virar as Sim. noites, e isso está me É. deixando mais tranquila. E a trajetória também, mesmo sendo diferente, né? Que você já estava dentro da área, mas não foi fácil, e não é fácil para ninguém, não importa, dentro ou não da área, né? Todo mundo tem sua história, seus caminhos. E tá de Sim. parabéns, eu gostei muito da sua palestra aí. E é Que isso. bom, obrigada, Marcele. Mas é exatamente, às vezes essa sua experiência na área da saúde, a pressão, o cuidado, a preocupação de você revisar alguma coisa antes de agir, são coisas que você vai usar em qualquer lugar, né? O que muda aqui é o paciente, né? Em vez da vida de alguém, você faz o prédio cair, igual a dona Magda fez aí Oh, nos meu seus Deus. momentos de carreira. Então você consegue reverter. Mas é isso, a gente às vezes lida com pessoas que estão despreparadas, não é no conhecimento técnico, é nessa habilidade de comunicação com as pessoas, de reportar algum erro, o cuidado, né, de você se preocupar do impacto daquilo que você realmente está fazendo, né? Sim. Então, isso serve de bagagem que muitas vezes a pessoa que está ali preparada tecnicamente não tem. A vivência ela não tem. Então, isso já te coloca
numa situação de preparo, né? Quando você for para uma entrevista, por exemplo, são coisas que você consegue abordar também, né? É bacana. Obrigada. Imagina. Mais Acho alguma que pode pergunta? seguir, pode tirar essa foto aí, Magda, pelo amor de Deus. Ah! Gente, alguém tá reconhecendo alguém aqui? Nem eu me reconheço. Quem diria, gente, nessa época a gente literalmente vivia com sanduichinho por dia. Porque a gente tinha um projeto que o nosso querido professor que já faleceu era da aula dele que a gente fazia o projeto. E a gente virava à noite nessa escola e quebrava a cabeça. Eu saía do ensino médio, ia para o liceu à tarde. Aí ele já tinha terminado o ensino médio, a coitada que sobrava para ela tudo que era de entrega, de trabalho, né, para ajudar a gente a terminar o ensino médio. Ela fazia. E eu lembro que uma vez a gente tem que contar essa história. O nosso Meu projeto era Deus. uma ponte móvel. Era corrigir eletrônica, tinha que fazer um projeto. Gente, foi uma delícia, mas eu acho que foi talvez a experiência mais intensa, porque o negócio não funcionava de jeito nenhum. Não funcionava, a gente quebrando cabeça com transistor, com não sei o que, não funcionava. Aí teve um dia já tava chegando perto da entrega do projeto. A gente estudava num liceu, ali que é perto da FATEC, ali perto ali na Tiradentes, né? E aí tinha uma igreja perto do liceu. Aí teve um dia que a gente tava tão desesperada. E essa igreja era a famosa, igreja católica. Era famosa porque as pessoas iam lá fazer oração, e eles compravam umas velas, mas velas grandes mesmo, eram gigantescas. E colocavam na rua, né, na beira dessa igreja, assim, para rezar, fazer as orações. E essas velas não estavam lá. Esse dia a gente tava tão desesperada que eu lembro. Eles olham pra mim, olham pra ela, vamos levar essa vela embora, levamos uma vela gigante, foi mandando até o liceu, levamos pro laboratório. Hoje esse negócio funciona. Funcionou? Não funcionou, mas tudo bem, aprendendo muito mesmo assim. É, Então, na hora, na na hora foi hora que difícil. você perde o controle, você tenta conseguir o controle de alguma forma, né? Nem que seja arrastando uma vela por vários quarteirões ali. Exato. E aí, o que é pra dizer aqui, gente? Se tem uma coisa que TI não é exatas. Então, se você não gosta de área de exatas, a TI não é exatas, não. Eu acho que a TI é muito mais fé do que exatas. Tá bom? Então, se deu certo pra gente, não tem por que não dar certo pra vocês. É história verídica. A gente carregou uma vela de 2 metros. 2 metros é mentira, mas um metro e lá vai cacetada. Bom, gente, muito obrigada, Elizabeth, mais uma vez. Sua palestra foi incrível. Vocês são muitas inspirações. Eu tenho a honra de conhecer Dona Nelita. Eu falo que ela é minha mãezinha preta. Eu ir pro Brasil, primeira coisa, eu nem aviso que eu tô indo, porque o primeiro lugar é ir comer a rabada que a Dona Nelita faz pra mim. Não tem melhor cozinheira nesse mundo que Dona Nelita. E é uma mulher realmente que, mesmo vindo assim né, da pobreza, de uma situação muito humilde, ela sempre foi à frente do tempo, viu? Vou trazer ela para fazer palestra aqui, Dona Nelita. Dona Nelita, se você estiver assistindo, você já está convidada para o próximo evento. Obrigada, Elizabeth.